Primeiramente que a educação à distância já é uma realidade no mundo. Alguns países, como o Brasil, demoraram muito para afirmar como política pública. Mas o Brasil já se faz educação à distância, inclusive em nível superior. O primeiro curso de educação à distância de pedagogia foi em 1994, na Universidade Federal do Mato Grosso. Somente em 2006 é que foi, então, criado o Sistema Universidade Aberta do Brasil, que, na realidade, é uma rede de instituições públicas de ensino superior. Hoje são 103 instituições, e trabalhando não só com as ferramentas de interação com os estudantes, mas também com polos de apoio presencial. São hoje 640 polos de apoio presencial ativos, com cerca de 700 cursos em funcionamento e 270 mil alunos. O objetivo principal é, obviamente, ampliar e ampliar com qualidade. Então, a meta é 2014 a gente chegar a 400 mil alunos e chegar a 1.000 polos de apoio presencial. E principalmente tendo em vista regiões de difícil acesso para a população, mas também a periferia de grandes cidades, onde os estudantes do ensino médio não têm ou não têm recursos para pagar uma universidade particular, que no Brasil são muitas, ou não têm condições de pagar no exame, de passar no exame de seleção de uma boa universidade pública. É claro, um país de dimensões continentais como o Brasil, as telecomunicações, as TICs e todas o ferramental que pode ser utilizado das inovações de tecnologia e educação são essenciais. Nós temos alguns problemas. Um dos problemas é a conectividade à internet. O Brasil tem 190 milhões de habitantes e tem aproximadamente 70 milhões de habitantes que não têm acesso à internet. No final dos anos 90, foram privatizadas as empresas de telecomunicação do Brasil que eram nacionais, eram pertencentes aos estados, a maioria. E foram compradas por empresas italianas, espanholas, portuguesas, que não têm interesse, porque o lucro, visam mais o lucro, de fornecer a conexão, inclusive prevista em lei. Porque é prevista em lei, a partir de determinada população, você ter um atendimento. Então, hoje, este é um grande desafio. O governo federal criou uma comissão nacional de banda larga para poder discutir isso, mas o Ministério da Educação está se antecipando com algumas medidas emergenciais, porque dos nossos 640 polos, acredito que um quarto, mais ou menos, não tem conectividade internet de boa qualidade. O Brasil tem 75% dos estudantes do ensino superior no Brasil hoje estão em universidades pagas. Isso é um número talvez sem paralelo no mundo. Isso eu estou falando então de 7 milhões de estudantes que o Brasil tem no ensino superior, apenas 1.800.000 estão em universidades públicas. Hoje a educação à distância já responde em diversos níveis, já responde por 1/5 desse total. O que acontece é que a inclusão que pode ser feita através das universidades encontra, às vezes, barreiras como preconceito, um preconceito, inclusive, injustificado, porque os resultados dos alunos egressos nos exames nacionais são muito bons. São compatíveis ou até superiores ao dos estudantes da rede do ensino convencional. Então, vencer essa barreira nas universidades para aumentar a oferta
é o principal desafio junto com a conectividade. E acontece o seguinte, o Brasil tem cerca de 13% apenas dos estudantes de 18 a 24 anos no ensino superior, enquanto, por exemplo, aqui a Colômbia são 40%. Ou seja, o Brasil precisa aumentar a sua oferta de ensino superior de qualidade, seja presencial, seja à distância. Agora, é claro que num país de 8 milhões de quilômetros quadrados, a educação à distância ela é extremamente adequada. Bom, primeiro, em alguns aspectos, nos cursos de formação de professores, que são uma das prioridades, hoje a profissão de professor ela está muito desvalorizada. Então, para conseguir alunos para os cursos de formação de professores, em razão dos baixos salários pagos, porque os salários não são a rede das escolas da educação básica, são dos municípios ou dos estados. E eles não seguem uma lei federal que fixou o salário mínimo profissional do professor. Não seguindo essa lei, nós temos uma oferta de vagas maior do que candidatos nos cursos de formação de professores. A segunda coisa é a questão do apoio mesmo dos estados e municípios. As instituições públicas estão fazendo, vamos dizer, um esforço grande, mas precisava ter uma contrapartida dos estados e municípios no apoio nas instalações, como, por exemplo, no caso da UNED da Espanha, os centros associados, eles são constituídos através de consórcios locais. Enquanto que no Brasil isso fica a cargo do município e o município muitas vezes não dá o apoio que é necessário. Essa questão, essa diferença de administração do Estado, do município ou do governo federal, ela é muito forte. As escolas federais, sejam de ensino médio ou superior, ou educação básica, são muito melhores que as estaduais e municipais, basicamente porque os professores são bem remunerados, têm uma carreira atrativa. Então, você vencer a questão da conectividade, colocar banda larga de qualidade em todo o país como é justo, como é necessário. Você fazer um pacto pela educação e um sistema nacional de educação que até hoje o Brasil não tem. O Brasil tem um sistema único de saúde, mas não tem um sistema nacional na educação básica. Tem um sistema nacional na pós-graduação que a CAPES coordena, mas não tem no ensino superior e na educação básica como deveria. A terceira questão é você ter também a carreira de professor valorizada, porque não adianta você ter as tecnologias se você não tiver professores bem formados. Hoje, um bom aluno, um aluno inteligente, ele pode até aprender somente na internet, mas é preciso que tenha orientação, é preciso que tenha mediação. E essa mediação também é um outro desafio, formar professores para um mundo novo, para um mundo diferente, onde os meios de comunicação são de extrema velocidade e são, vamos dizer, devem ser abertos para todos.